Jonas capítulo 1. Vamos ler somente versículo 1, 2 e o versos 3, tá bom? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versos 1, 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pela porção da Tua palavra lida, poucos versículos, mas grande conteúdo, ó Deus, para ser estudado e meditado e aplicado nesta noite. Me usa como instrumento em Tuas mãos. Me capacita, Senhor Deus, e faz com que os nossos amados irmãos e amigos possam serem também, ó Deus, capacitados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos, a grande razão porque estaremos estudando, porque ontem comecei com a minha família no nosso devocional. A gente sempre lê livros completos, né? E a gente começou ontem o livro de Jonas. E graças a Deus tem sido um livro realmente que tem nos ensinado muito. Estamos aí, somente terminamos o capítulo 1 ontem, mas, amados irmãos, a gente fica impactado com esse livro tão maravilhoso, tá bom? Deixa eu dar só alguns comentários. Eu analisei hoje alguns comentários para poder enriquecer mais o nosso devocional, tá bom? Então, alguns comentaristas, e isso é real, muitos teólogos liberais não aceitam o livro de Jonas como um registro literal, uma história verídica, uma história verdadeira. Para muitos acham que foi alguns judeus que utilizou dessa história como parábola para ilustrar a situação de Israel diante de Deus. Até alguns fazem uma alegoria, né? Diz que Jonas é Israel que foge de Deus, tá bom? O peixe é a Babilônia que engoliu ele, e assim começa a inventar. Mas o que nós queremos dizer é que Jonas foi um livro real, e o profeta Jonas foi real, tá bom? Foi um profeta que ele mesmo escreveu, tá bom? Contando a sua própria experiência. E o texto nos diz, no versículo 1, veja aí, que diz: olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então você vê aí que até o texto fala sobre o pai de Jonas. Há outros textos, amados irmãos, que nos falam a época que Jonas estava profetizando. Se a gente for lá para 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que nós não vamos lá, 2 Reis 14, 25, lá fala a época que Jonas, filho de Amitai, que era esse mesmo Jonas, tá bom? Ele profetizou. Foi na época que Jeroboão II se tornou rei de Israel, das 10 tribos do norte. Jeroboão II se tornou rei. Então foi nesse período de Jeroboão, talvez um pouco antes, mas também o texto diz lá que era Jeroboão que estava no trono quando Jonas ele era o profeta, o servo do Senhor.
E a época de Jeroboão foi uma época de prosperidade material, tá bom? Ele conseguiu avançar no seu território, pessoas se tornaram ricas, mas também era uma época que a nação vivia mergulhada no pecado. A nação vivia mergulhada na imoralidade, na idolatria, na injustiça social, onde o rico enriquecia mais em vista da opressão aos pobres. Então é nesse contexto de prosperidade material, mas também de decadência espiritual que o profeta Jonas, tá bom? Ele profetizou. Até o próprio Senhor Jesus, ele se referiu a Jonas, quando ele disse lá em Mateus, assim como o Filho do Homem passou 3 dias e 3 noites, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também passará, se referindo também à sua morte e ressurreição. Então, se Jonas fosse uma história fictícia, Jesus jamais tinha dito isso, tá bom? Então, Jonas é uma história real. A razão de alguns liberais não reconhecerem, porque os liberais negam os milagres. Então, o livro de Jonas fala de milagre. E eles não reconhecem Jonas como algo verídico, porque eles não acreditam em milagre. E, na verdade, se você não acreditar em milagre, você não acredita na Bíblia, né? Se você não acreditar em milagre, você se torna praticamente um ateísta prático, né? Tá bom? Então lembra aí que Jonas foi uma figura real, sua história foi real, o seu pai era Amitai, profetizou na época de Jeroboão II, tá bom? Uma época de prosperidade material, mas de decadência espiritual, Houve 2 profetas contemporâneos de Jonas, era Amós e Oséias, tá bom? Amós e Oséias foram 2 profetas que profetizaram realmente no mesmo período que Jonas profetizou. Então, a gente quer conhecer mais a época de Jonas, vamos ler Oséias e também Amós, e depois eu vou dar um relato aqui com respeito a Oséias, tá bom? Veja no versículo 2, quando o Senhor ele dá a ordem a Jonas, ele comissiona Jonas para uma missão. Realmente Jonas é um livro missionário, viu? É o livro missionário do Velho Testamento. Jonas ele vai ser o único profeta que vai ser chamado por Deus para ser missionário em uma nação estrangeira. Alguns profetas sim trouxeram mensagem para algumas nações, mas ele vai até a nação estrangeira para realmente pregar ali a palavra do nosso Deus. Então é um livro missionário, um livro que nos desperta também para a obra missionária, tá bom? A obra missionária. Então você veja aí o comissionar de Jonas, tá bom? Quando o Senhor disse no versículo 2, dispõe-te, essa palavra dispõe quer dizer se levanta, se coloca à disposição e vai à grande cidade de Nínive. A grande cidade de Nínive. E o que é que você vai fazer lá? Você vai clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria na época. Era uma cidade enorme, com muitas belezas e no sentido de construções, tá bom? Uma cidade bela, mas o texto diz também que era uma cidade que havia muita malícia, até o ponto que os pecados de Nínive, que nós vamos comentar depois, chegaram até Deus. E aí Jonas recebe essa missão de ir até Nínive e trazer uma mensagem de julgamento para aquela nação, tá bom? Então, você vê aí que o livro de Jonas vai destacar algumas vezes a figura dessa cidade de Nínive, tá bom? Só para mostrar um pouco aí aos amados irmãos, se vocês quiserem abrir, como eu disse que Jonas ele era
ele era contemporâneo de Naum e de Oséias, Naum vai contar um pouco, né? Naum vai contar um pouco a história de Jonas, né? Um pouco. Isso, Amós, né? Mas Naum também vai relatar um pouco sobre o contexto ali que o profeta vivia, o contexto que o profeta vivia, tá bom? Você volta um pouquinho aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Jonas, Miqueias, Naum, é depois, né? Jonas, Miqueias, depois de Miqueias tem Naum. Veja Naum aí. Naum, capítulo 3. Na verdade, Naum vai estar falando, não era que ele era contemporâneo era Amós. Naum vai relatar a cidade de Nínive, viu? Veja aí no capítulo 3 de Naum. Ai da cidade sanguinária. Está falando aqui de Nínive, tá bom? Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e os estrondos das rodas. Galopa-se de cavalos e carros que vão saltando. Versículo 3. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáver, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Veja no versículo 19: não há remédio para a sua ferida, a sua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a sua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então veja aqui, amados irmãos, falando um pouco sobre o Império Assíria, né? Assíria. E aqui falando um pouco sobre essa cidade. Então a cidade de Nínive e o império em si da Assíria era sanguinário, era algo impressionante, amados irmãos. E a vida como esta nação vivia realmente era terrível. Sim, era monstruosa, vivia no seu esplendor material e conquistador. Mas havia realmente muita malícia. Volta lá para Jonas, como diz, muita malícia, né? Realmente nessa cidade. Então, perceba que foi a essa cidade, é importante a gente ver isso aí, foi a essa cidade que Jonas foi enviado para anunciar a mensagem de Deus para aquelas pessoas, tá bom? Para aquelas pessoas. Uma coisa que um comentarista fala hoje, que as pessoas podem se surpreender realmente das riquezas e dos palácios que havia em Nínive, mas Deus estava realmente impactado com respeito ao pecado que havia naquela cidade. Não é a beleza que faz com que Deus seja atraído, mas sim realmente a situação moral da cidade. Então é a essa cidade que Jonas recebe a ordem de pregar lá uma mensagem do Senhor, mostrando aí, diz aí, clama contra ela, e aí o sentido traz uma mensagem de juízo, porque Deus é santo, Ele é justo e Ele pune o pecado, Ele jamais deixa o pecado passar realmente sobre a sua visão sem punição. Ele jamais permite isso acontecer. Agora veja aí, amados irmãos. Então veja que Jonas ele foi comissionado por Deus para ir até essa cidade grande, bela, a capital da Síria,
e pudesse pregar para ela uma mensagem de juízo, porque o pecado daquela cidade tinha chegado até Deus. A cidade vivia mergulhada no pecado de forma terrível. Agora veja aí, no versículo 3. Todas as pessoas têm disposição, ou para obedecer a Deus, ou para desobedecer a Deus. Veja aí no versículo 3. Deus disse: dispõe-te. Jonas se dispôs, ele se levantou. Mas, é o contraste aqui. Mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispõe para se ausentar de Deus. De Deus. Então, Jonas foge, né? Mas não tão longe, a ponto de Deus não poder encontrá-lo, né? Na verdade, ninguém consegue fugir de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, né? Onipresente. Aqui há um grande questionamento. Recentemente, não recentemente, mas há um bom tempo, teve um pregador na nossa cidade e não era batista, e alguém disse: olha, a mensagem que ele trouxe, pastor, foi sobre Jonas. E Jonas era alguém que não conhecia Deus. E eu já ouvi muitas pessoas terem esse questionamento, que Jonas, ele não conhecia Deus, por esta razão ele fugiu de Deus. Talvez esse pensamento, não talvez, mas o próprio texto vai mostrar que esse pensamento estava errado. Jonas conhecia Deus, ele era um profeta do Senhor. Lá em 2 Reis 14, 25, diz que ele era servo de Deus. Mas a questão que ele não obedeceu a Deus porque havia muito conflito em sua alma, que nós vamos relatar aqui. Mas veja aí como ele conhecia Deus. Veja no versículo 9, quando ele fala para os marinheiros, no versículo 9, olha o que diz aí no versículo 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu e eu temo. Eu temo ao Deus do céu. Quando a gente vê lá no finalzinho do capítulo 4, quando ele diz para Deus: por isso que eu não quis vir para cá, porque eu sei que tu és misericordioso, compassivo e que tu perdoa quem se arrepende. Então podemos dizer, de acordo com um comentarista, que a sua teologia estava em desacordo com a sua prática. Ele professava uma coisa e vivia outra. Ele creu numa coisa, mas praticava outra. E não é de questionar Jonas, porque quantas vezes a gente não vive assim? Quantas coisas que a gente sabe que é errado fazer, que a gente sabe que vai desagradar a Deus, que a gente tem plena consciência, mas nós fazemos. Nós insistimos em fazer. Essa era a situação de Jonas. E algumas outras implicações que assim realmente estava embutido no coração dele, como nós vamos falar. Por exemplo, amados, por que Jonas fugiu? Por que Jonas não obedeceu a Deus? Por que Jonas quis ir para distante de Deus? Hernando Dias Lopes, ele citando um professor chamado Saícer J. Sindro, que Baster diz que, falando desse comentarista, desse professor, Baster diz que a crueldade de Assurbanipal, que era realmente o comandante,
da Assíria era especialmente revoltante. Ele diz, esse comentarista, que pirâmide de crânios humanos marcava o caminho do conquistador. Meninos e meninas eram queimados vivos. Homens eram esfolados vivos, privados da visão ou das mãos e pés, de orelhas e narizes, enquanto as mulheres e as crianças eram levadas cativas. A cidade capturada era saqueada e reduzida a cinza. A maldade desse povo era terrível. E é como esse professor estava dizendo, e muitos comentaristas relatam. Quando os ninivitas conquistavam a terra, ele furava os olhos dos seus conquistados, torava mão, pés, tirava o couro da pessoa viva. Viva. Alguns comentaristas relatam que até quando uma cidade estava ciente que os assírios vinham para conquistar aquela cidade, eles se suicidavam antes do exército da Síria chegar, para que eles não fossem brutalmente assassinados. Então eles achavam melhor tirar sua própria vida do que cair na mão dos assírios. Então, uma das razões que nós percebemos que Jonas recusava a obedecer a Deus é porque ele sabia que aquele povo que Deus estava enviando ele era um povo extremamente mau, cruel. E sabe de uma coisa? Quando eles capturavam alguém, eles pegavam, cavavam no deserto um buraco, enterravam a pessoa, deixava só a cabeça para fora e enchia a sua língua de espinho. Era terrível. Outros dizem que eles pegavam a língua da pessoa, puxavam até tirar ela do tronco. Jonas, sabendo disso, a maldade daquele povo, a crueldade daquele povo, ele disse: eu não vou para esse povo não. Outra coisa também que levou Jonas a não ir para Nínive, porque ele sabia que tanto Isaías como também Oséias havia realmente profetizado que Nínive seria realmente usada por Deus para castigar a nação de Israel. E isso aconteceu em 722. Os assírios vieram e conquistaram o povo de Jonas. Jonas estava ciente, por meio dessas profecias, que o seu povo um dia ia cair na mão desse povo tão mau, tão perverso. E Jonas certamente não queria ir. Nínive seria o último lugar que Jonas gostaria de ser um missionário. O último lugar. Por quê? Porque o povo era ruim, porque Jonas sabia que o seu povo um dia seria entregue na mão desse povo para ser punido, e Jonas também era alguém que amava muito o seu povo. Ele era um patriota, e ele não queria sair da sua terra e compartilhar o Evangelho. Foi o que aconteceu a princípio com a igreja do Senhor, né? Em Atos. A igreja, quando as pessoas se convertiam em Atos, em Jerusalém, queriam ficar só em Jerusalém, não queriam sair. E foi necessária uma perseguição para que o povo pudesse sair. É diferente da gente, amados? Em alguns momentos, não. Muitas vezes a gente escolhe, né? A quem pregar. O pregador, o profeta, ele não deveria escolher a quem ele deveria direcionar a mensagem de Deus. A quem Deus enviasse, era para ele ir. Independente das circunstâncias, independente do local. A obediência a Deus era mais importante. É a mesma coisa para nós. Muitas vezes a gente fica olhando para algumas pessoas e dizendo: não, para aquela dali eu não vou pregar, não. Não, daquela dali não.
A gente sabe que deve pregar todo, mas muitas vezes a gente escolhe pessoas para pregar, locais para pregar, casas em poder fazer visitas. É semelhante a Jonas. Um povo mau, perverso. Estarei correndo grandemente risco. Sei que essa nação um dia vai punir a minha nação. Eu amo o meu povo, não vou obedecer a Deus. E aí o profeta decide fugir. Jonas fugia porque ele conhecia a Deus, viu? Ele conhecia a Deus. Um comentarista diz que de bom grado Jonas teria saído de Israel e viajado a Nínive para pregar a condenação daquela grande cidade. Se fosse para trazer a condenação, ele fazia isso. Mas a gente vê lá no finalzinho que ele chega para Deus e diz: olha, sabe por que eu não quis vir para cá? Foi justamente por causa disso. Porque eu sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Ele conhecia bem a Deus. Só que sua visão errada de que Deus deveria ser pregado em outras nações, que Deus era misericordioso, que ele tinha compaixão de todos, um homem patriota, amava a sua nação e repudiava as outras, impediu Jonas de não obedecer a Deus. De não obedecer a Deus. Ele fala isso lá no capítulo 4, versículo 2. E diz o texto aí que ele faz o quê? Ele foge. Ele foge para onde? Ele foge para Tarsis. Tarsis era uma cidade fundada pelos fenícios na costa sudeste da Espanha. Se você tem um mapa aí, ó, Jonas está aqui na região da Galileia. Aqui ficava Nínive e a 800 quilômetros de onde é que Jonas estava, mais ou menos. E Tarsis ficava totalmente oposto, 4 mil quilômetros de Jope, onde Jonas pegou o barco. Que dava em torno de um ano, mais ou menos, para eles chegarem na cidade de Tarsis. E Jonas, no lugar de ir para Nínive, ele pega um caminho, um rumo totalmente oposto daquilo que Deus queria para ele. Tá bom? Para muitos, Tarsis era o fim do mundo. E ele queria ir para bem longe. Talvez para que Deus pudesse levantar outra pessoa, não ele, para ir pregar em Nínive. Ou talvez que Deus decidisse destruir realmente aquela cidade. Quando você olha no capítulo 2, na oração de Jonas, você percebe que essa oração está cheia de salmos, versículos do salmo. Mas o que Jonas não tinha em mente era o salmo 139. 139, Deus diz, olha, o salmista diz isso, olha, se eu subo ao céu, lá o Senhor está. Se eu desço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também lá está. Antes que a palavra chegue em minha boca, o Senhor já conhece. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor me conhece. Jamais alguém pode fugir da presença de Deus. Jamais alguém pode se esconder do Senhor. Ele está em toda parte. Em toda parte. Achei interessante, um comentarista disse o seguinte: Jonas pensava, poderia estar pensando, que bênção, olha quando ele pegou aquele barco, tudo está dando certo para mim. Tinha dinheiro, comprou a passagem, ainda tinha vaga no navio, entrou no navio, pegou no sono, em direção a Tarsis. Então esse comentarista disse, olha, o pastor Hernando Dias Lopes, Jonas poderia pensar, que benção, tudo está dando certo para mim. Nem sempre, ele diz, as circunstâncias favoráveis são um sinal do favor de Deus. Nem sempre. As circunstâncias favoráveis são um sinal do favor de Deus. Nem sempre. Cuidado. Quando você tenta fugir de Deus e diz assim, rapaz, que coisa boa, agora, olha, tá tudo dando certo para mim. Certa vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, fulano se desviou e depois que se desviou o negócio começou a andar para ele, tá tudo dando certo. E aí esse irmão estava sendo tentado
a achar que fugir de Deus muitas vezes é o melhor caminho para se dar bem. Mas não esqueça disso. Nem sempre as circunstâncias favoráveis são sinal do favor de Deus. De igual modo, nem sempre circunstâncias adversas são um sinal de que estamos fora da vontade de Deus. Como no caso de Jó, de Paulo, podia aqui dar exemplo de várias pessoas. Então Jonas, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. No momento ele acha que tudo está dando certo. No momento ele acha que está sendo uma bênção fugir de Deus. Alguém disse que Jonas, na rota da desobediência, faz uma viagem de descida vertiginosa. Viu? Vertiginosa. Ele desce de Gat-Hefer, que era a cidade dele, ele desce para Jope. Veja que ele está. Veja interessante como esse comentarista, e Saltinho Filho, como ele faz essa analogia. Ele diz que Jonas, na rota da desobediência, faz uma viagem de descida vertiginosa. Ele desce de Gat para Jope. De Jope ele desce ao navio. Ao entrar no navio, ele desce ao porão. Do porão do navio, ele desce ao mar. Do mar, ele desce às regiões abissais dos fundamentos dos montes. Das regiões abissais do mar, ele desce ao ventre do grande peixe. E o comentarista diz ainda: a escala de uma pessoa que foge de Deus é uma descida contínua. É uma descida contínua. O caminho da desobediência é descendente. Um abismo chama outro abismo. De queda em queda, de deslize em deslize. Esse profeta fujão foi parar no fundo do poço, ou seja, na barriga de um grande peixe. E o autor ainda fala: quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo um caminho para baixo. Alguém que foge da vontade de Deus é alguém que sempre está descendo em uma ladeira, como Jonas estava descendo. Há alguns momentos, talvez ele achou que estava subindo, mas não. No final, você vai perceber que quando alguém que conhece a vontade de Deus e tenta fugir dele, é alguém que está sempre descendo os degraus da tristeza, do sofrimento e das consequências da vida. Não vale a pena fugir de Deus. A gente vai estudar amanhã, dando continuidade. Nós vamos ver o que vai acontecer com ele no navio. Não vale a pena fugir de Deus. Não vale a pena tentar se escapar dele. Algumas pessoas se desviam do caminho do Senhor e depois, está tudo dando certo para mim. Cedo ou mais tarde você vai ver que você está descendo para o fundo do poço. Recentemente alguém chegou para mim e disse que estava conversando com alguém que havia cometido um pecado e estava desviado. E essa pessoa disse: eu estou vivendo o pior dia da minha vida, os piores dias da minha vida. Nem quando eu era descrente eu vivia assim. E eu estou no fundo do poço. Até a pessoa disse: eu só não tiro a minha própria vida porque tem meus filhos e tudo. Alguém que conhece a vontade de Deus e foge de Deus é alguém que está como Jonas, descendo no fundo do poço, para o fundo do poço, até cair em si. Veja a história do filho pródigo. Veja a história do filho pródigo. A razão de Deus enviar Jonas à cidade de Nínive foi a sua justiça, porque Deus ele é justo e ele viu que o pecado havia chegado até ele. Mas quando a gente vê também o relato, a gente percebe que também foi a misericórdia de Deus que triunfa sobre a sua ira.
O projeto eterno de Deus é salvar aqueles que procedem de toda raça, povo, língua e nação. O desejo de Deus não só foi salvar Israel. O desejo de Deus é salvar todo mundo. Israel seria um instrumento nas mãos de Deus, um megafone para que as outras nações ouvissem acerca de Deus. Infelizmente, a nação de Israel recusou ser um missionário nas mãos de Deus. A nação recusou ser um megafone de Deus. A nação não cumpriu seu papel. Por isso que Deus o rejeitou e chamou a igreja. Mas depois vai tratar com Israel. Mas o propósito de Deus sempre foi todas as nações. O amor dele foi para com todos, a sua misericórdia em favor de todos. E o livro de Jonas nos relata que o seu amor foi a razão dele ter enviado Jonas para Nínive. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele nos ama, mesmo apesar de nós. A nação de Nínive merecia sim o julgamento de Deus, merecia punição pelos seus erros, pela sua crueldade, pela sua forma vil de se viver. Mas a misericórdia de Deus alcançou aquele povo que se arrependeram e confiaram no Senhor e foram salvos. Mesmo contra a vontade de Jonas. Mesmo contra a vontade de Jonas. Então, amados irmãos, vamos pensar um pouco sobre esse texto e nessas inúmeras lições que a gente aprendeu. Primeiro, Deus ele nos dá uma ordem. E nessa ordem nós temos duas escolhas: ou obedecemos ou desobedecemos. Ou dispomos para fazer a vontade dele, ou nos dispomos para fazer a nossa vontade e fugir da vontade dele. Muitas vezes nós temos conhecimento, mas falta a prática desse conhecimento. Foi na vida de Jonas. Ele conhecia Deus, mas ele preferia fazer sua própria vontade, suas próprias escolhas, seus próprios ideais, sua própria ideologia. Era o que ele pensava e ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele pensava. Quantas vezes nós somos assim? Mesmo sabendo que aquilo que a gente faz é errado, mas a gente luta por aquilo. E muitas vezes a gente quer mudar Deus. A gente quer mudar as circunstâncias, em vez de ceder a Deus. Mas quando a gente vive uma vida assim, a nossa vida vai ser como um declínio constante, descendo até cair no fundo do poço. No final, no fundo do poço. Então, veja também que o livro também vai relatar da misericórdia de Deus. Algumas pessoas dizem que esse livro, o que chama a atenção no livro é o grande peixe. Na verdade não é, o grande peixe parece que vai ser mencionado 2 ou 3 vezes só. O grande personagem do livro é Deus. É Ele que chama Jonas. É Ele que faz com que haja uma tempestade. É Ele que faz com que o peixe possa comer Jonas. É Ele que faz o peixe cuspir Jonas. É Ele que faz crescer uma árvore, que faz secar a árvore. É Ele que trabalha no coração do povo de Nínive. Então, a figura do livro, o personagem central é Deus e não Jonas. Então, que os irmãos continuem lendo. É só uma meditação, se aprofundando na leitura. E quando for amanhã, amados, vamos estudar do versículo 4 até o versículo 11. E a gente vai ver coisas realmente aqui impactantes para a nossa vida. Mais do que aquelas que a gente já podemos perceber aqui. Mas não vale a pena fugir de Deus. Essa é a lição que a gente pode tirar. Ninguém foge da presença dele. Ninguém foge dele. Ou obedecemos, ou seremos engolidos pelo peixe, cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde. É melhor
cedermos a Deus. O provérbio diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Fugir de Deus não vale a pena. Viver uma vida longe do Senhor é viver uma vida em sofrimento. Até a princípio talvez se ache confortável, porque o pecado é terrível, né? O pecado engana. Líder pode ver os comentários. O pecado engana, o pecado muitas vezes tenta nos enganar. Mas a história, ela serve para nos advertir, para que nós não possamos cometer os mesmos erros que Jonas cometeu. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos.